Olá, gente, tudo bem? Sou eu, professor Roberto Gilchoa, falando novamente sobre investimentos. Hoje nós vamos ver o terceiro vídeo da série de MOATs econômicos, diferenciais estratégicos das organizações. Nos vídeos anteriores nós vimos como uma estratégia pode dar errado e estudamos o caso do Ford Pinto. No outro vídeo, conceituamos vantagem competitiva, a importância da segmentação do mercado buscando um posicionamento estratégico para uma empresa e a formação do ganho de escala e da alavancagem operacional. Hoje nós vamos ver frameworks utilizados pela administração para criar diferenciais estratégicos. Os MOATs econômicos, eles não aparecem simplesmente nas demonstrações financeiras, muito embora impactem os resultados futuros da empresa. A informação mais relevante sobre MOAT de uma empresa vem de entender o seu mercado, como ele funciona, como se dá a competitividade entre as empresas daquele setor, e aqui não existem regras a serem seguidas, mas conhecer alguns frameworks de administração pode te ajudar a desenvolver essa percepção dos diferenciais estratégicos criados pelas organizações. Então, alguns frameworks utilizados pelas organizações nós vamos ver na aula de hoje. O primeiro será o de processo de cadeia de valor, o segundo, a análise das 5 forças, e o terceiro será a matriz de análise do ambiente interno e externo da organização. E como desdobramento, ainda analisaremos o ciclo de vida de produtos e serviços. A cadeia de valor de uma empresa, ela compreende todos os processos que passam dentro dessa empresa, como por exemplo, desde o suprimento da matéria-prima, os insumos, a logística de como chegar a esses produtos mais elementares na organização, a transformação desses elementos em produtos acabados, a sua embalagem, a comunicação para o mercado, qual tecnologia ou quais máquinas e equipamentos são empregados nessa transformação, como os colaboradores trabalham esses produtos, tanto na sua confecção, quanto na mensagem para o mercado, quanto na venda ou pós-venda dos produtos e serviços, quais as tecnologias e sistemas de informações e processamento de dados são usados pela empresa, qual a estrutura de vendas, o atendimento pré e pós-venda, a logística de entrega dos produtos aos clientes finais, a cultura organizacional, enfim, tudo envolve a criação de valor através da cadeia produtiva da empresa. Então essa cadeia de valor é segmentada em duas partes. Uma é a atividade primária, que envolve a criação, a venda, a manutenção e o suporte ao cliente. A primeira são as atividades primárias, relacionadas com a criação, venda, manutenção e suporte ao cliente. E outra seria atividades de apoio, como por exemplo, gestão de recursos humanos, a infraestrutura da empresa, a contabilidade, a gestão financeira, a área de TI e de comunicações. Atenção que agora você vai colocar esse desenho que está no meu slide 8. Assim, cada empresa constrói e organiza ativos, pessoas e processos de uma forma sinérgica, visando criar um valor econômico para a organização. O segundo framework é justamente analisar as 5 forças que podem ter uma organização. São elas: barreiras de entrada, ameaças de produtos substitutivos, poder de compra ou barganha de clientes, poder de compra ou barganha de fornecedores e o nível de concorrência do mercado. Vejamos cada um deles. Na barreira de entrada, as empresas criam diferenciais estratégicos de difícil imitabilidade pela concorrência, ou mesmo para que novas empresas entram nesse mercado e abalem o seu posicionamento estratégico. Exemplos de como a gente pode ver essas barreiras poderiam ser algumas certificações ou licenças específicas que aquele setor exige para atuar, como por exemplo, para entrar na parte de produção de energia, precisa uma empresa participar dos leilões públicos de energia. E aí você consegue construir barreiras de entrada para que empresas como Engie e Enel
continue vendendo e atuando eficazmente nesse setor. Outras barreiras podem acontecer, por exemplo, alguma demanda elevada de investimento. Não é todas as empresas, por exemplo, que podem investir na entrada. Não são todas as empresas, por exemplo, que têm dinheiro para investir numa atividade de mineração, como por exemplo a Vale. O domínio de uma alta tecnologia capaz de diferenciar da sua produção de outras concorrentes, como por exemplo a alta produção agrícola de algumas empresas, como a Camil. Alta produtividade ou escala, como já vimos no vídeo anterior, como por exemplo a atuação no varejo de empresas como Loja Americana ou Pão de Açúcar. Diferenciação do produto entregue ao mercado, como por exemplo a Natura, que são produtos naturais na área de cosméticos. Ou até serviço ágil de entrega e de atendimento ao cliente, mesmo no pós-venda ou na troca de produtos, como a logística da Amazon. Uma segunda força que uma empresa pode identificar seria a ameaça de produtos substitutivos, pois existem constantemente esforços de empresas para mudar a tecnologia e oferecer produtos diferenciados, e às vezes alguma solução pode vir a ameaçar o status quo de uma organização. Seria no caso, por exemplo, dos grandes bancos no Brasil que se sentem ameaçadas. Seria o caso, por exemplo, dos grandes bancos no Brasil, com suas agências espalhadas por todo o território nacional, recebendo a ameaça das fintechs, que são bancos virtuais que atuam no celular de qualquer consumidor e não possuem agência. Ou mesmo dos refrigerantes, como a Ambev, líder no setor e que sente ameaçada ao longo dos anos pelos sucos naturais, chás e até bebidas energéticas. Uma terceira força seria o poder de barganha de clientes, ou seja, consumidores exercendo na empresa ou no setor uma grande força de compra, modificando inclusive o status quo de algumas empresas. Por exemplo, eles podem forçar preços menores e prazos maiores para compra, como por exemplo a Loja Americana, um canal de venda que oferece 1.700 lojas por todo o Brasil, tem um grande poder de barganha junto aos seus fornecedores e impõe a eles prazos de pagamento superiores a 5 meses. Ou então forçam preços menores e até a troca de produtos que estão vencendo, como alguns supermercados que têm acordo comercial com empresas fornecedoras de iogurtes ou produtos lácteos que pedem a troca desses produtos quando estão perto do vencimento. Ou então forçam até o delivery do produto até os seus pontos de venda e às vezes até para arrumarem os produtos nas prateleiras e nas gôndolas, como por exemplo Pão de Açúcar e a C&A, que obrigam seus fornecedores a fazer essa arrumação no ponto de venda. A quarta força seria o poder de compra ou barganha de fornecedores. Analogamente à barreira de clientes, eles devem analisar toda a cadeia, fornecedor, empresa, cliente, para identificar onde é que está a barganha. Então, por exemplo, no suprimento de minerais pelo Brasil, você tem poucas empresas que realmente cuidam do extrativismo e a entrega desses minérios, como por exemplo CSN, Grupo Votorantim ou Grupo Gerdau. A quinta e última força que a gente vai estudar visa o nível de concorrência do mercado, o nível de competitividade entre esses players, se ela é mais acirrada, se ela é mais bem distribuída e como isso afeta o desempenho das empresas do setor. Por exemplo, a Loja Americana, ela tem um tamanho tal que oferece aos clientes uma imagem que tem tudo, a preço baixo e perto de você. Um outro framework muito utilizado na análise de empresas seria a matriz SWOT. A expressão SWOT vem do inglês, que reúne as 4 forças que podem ser analisadas em uma empresa. Na perspectiva do microambiente, ou seja, interno, as forças e fraquezas da empresa. E no ambiente externo ou macroambiente, as oportunidades e ameaças que a empresa sofre. Então a matriz SWOT consiste em você analisar a empresa, o setor, o cenário e identificar quais são os pontos fortes daquela organização. Ela já tem algum diferencial estratégico?
ela tem uma diferenciação de custo, ela tem uma boa abordagem ao mercado, ela tem processos eficazes? Quais são os pontos fracos dessa organização que merecem atenção, que merece ser trabalhado e melhorado ao longo dos anos? Analogamente, para uma percepção externa da organização, quais são as oportunidades que o mercado ou que o cenário oferece para essa empresa, que ela poderia abraçar e conquistar novos mercados? E também quais são as ameaças do setor ou da economia ou da política que pode ameaçar o posicionamento relativo dessa empresa? Ou então, quais são as ameaças do setor ou da economia que pode abalar o posicionamento estratégico atual dessa empresa em relação aos seus principais concorrentes? Uma vez mapeado a matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, você tenta fazer uma análise cruzada dessas informações. Por exemplo, tomando as forças como um ponto de partida, a gente pode tentar ponderar sobre como a companhia poderia utilizar essas forças para potencializar suas oportunidades. Um exemplo bem simples: a curva de experiência de exploração de petróleo pela Petrobras é tamanha que permitiu ela desenvolver uma tecnologia própria para explorar o petróleo na camada de pré-sal, a mais de 8 km de profundidade do mar. Isso é um diferencial estratégico em relação, inclusive, a grandes players internacionais. Além disso, também pode olhar como uma força pode ser trabalhada para ajudar a organização a se preparar contra ameaças. Por exemplo, a Magazine Luiza já tinha uma grande força nas suas vendas pela internet, através do seu aplicativo Magalu. Na pandemia da Covid-19, essa diferenciação estratégica permitiu que a empresa alavancasse muito as suas vendas em 2020 e até em 2021. Depois, pense como as fraquezas da empresa elas podem ser um risco para as oportunidades. Por exemplo, o elevado endividamento e o baixo potencial de geração de caixa da editora Saraiva, ameaçada pela tecnologia dos e-books, está tornando a empresa incapaz de reagir justamente a essas mudanças no mercado. A partir dessas relações, a gente pode começar a pensar em iniciativas estratégicas para maximizar forças e tratar as principais fraquezas presentes na organização. Bom, e para nós investidores, o que interessa a matriz SWOT? De certo, as principais fontes qualitativas da empresa, elas vêm da onde? Do relatório de administração da empresa, aquele mesmo que vem publicado junto com as demonstrações financeiras e suas notas explicativas. Dá uma lida naquele relatório, porque revela muito do histórico da empresa, de quais são as suas estratégias, de como o mercado se comporta. Não só isso, pesquise também nos relatórios de administração das empresas concorrentes para também fazer a mesma identificação, como cada uma está posicionada, como o setor trabalha. E aí você pode também complementar essa pesquisa através de reportagem, documentários e notícias veiculadas na mídia para que conte casos de sucesso ou de dificuldades dessas empresas ou do setor. À medida que pesquisamos mais sobre a empresa, devemos anotar aspectos relevantes que caracterizam seus pontos fracos e fortes, bem como as ameaças e oportunidades naquele setor. Por vezes, pontos fortes de um concorrente podem ser comparados a pontos fracos de uma empresa que você está analisando, bem como as oportunidades de um concorrente ou barreiras fracas do setor no mercado podem ser ameaças para outra empresa ou barreiras de entrada para aquela outra empresa também. Por isso, a pesquisa cruzada de informações, não só da empresa, mas também dos concorrentes, permite elaborar uma SWOT bem completa e aí você fazer uma boa análise qualitativa dessa empresa, buscando identificar diferenciais estratégicos entre elas. Um outro framework é o ciclo de vida do produto. Bom, todo produto ou serviço, de uma maneira geral, conceitualmente, pode ter algumas fases, como
a de desenvolvimento, onde existe grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, o seu lançamento, que passa a ser a introdução desse produto no mercado, uma fase de expansão ou crescimento das vendas, onde há uma maior penetração do produto, a maturidade desse produto no mercado e, eventualmente, os produtos podem experimentar declínio nas suas vendas e, às vezes, até desaparecer. Nem todas as fases estão presentes em todos os produtos. Às vezes você não tem um produto com uma fase de desenvolvimento muito elaborada, mas também você fica pensando, quando que pastas de dente e fio dental experimentaram o declínio? Provavelmente só vão experimentar quando nova tecnologia vier a substituí-los. As características de um produto podem se modificar ao longo dos anos e até se adaptar a diferentes fases no ciclo de vida, considerando questões específicas de cada uma dessas etapas. Produtos que mudam a sua versão, ganham formatos diferentes e até abordagens no mercado diferenciada, que era, por exemplo, o caso das sandálias havaianas, que antes era uma sandália vista como um chinelo popular e virou um artigo de luxo de exportação para mais de 30 países pelo mundo. No ramo de tecnologia, isso é bem perceptível. Por exemplo, muitas vezes para lançar uma nova tecnologia de processadores para computadores, demora-se meses, talvez até anos, mas assim que o produto é lançado, condena ao declínio tecnologias anteriores, pois as pessoas querem logo trocar seus computadores por uma versão mais atualizada. Outro aspecto que você pode analisar é, por exemplo, o histórico de consumidores de livros no Brasil. O Brasil nunca foi uma referência global em número de pessoas que leem livros. Então, nós não temos a escalabilidade que as grandes editoras nos Estados Unidos, na Inglaterra, França têm. Então, nossas editoras ficam limitadas aos números de livros em cima do mesmo público praticamente. Ao longo dos anos, qualquer nova tecnologia que viesse substituir os livros poderia condenar os livros tradicionais impressos ao seu declínio. Foi o que aconteceu com a Amazon quando lançou o e-book na forma Kindle e condenou os livros impressos a declínio. Isso causou aos consumidores das grandes editoras brasileiras uma mudança de comportamento, onde substituem as compras dos livros impressos por leituras eletrônicas. E, obviamente, as editoras que não se adaptaram, e isso impactou as nossas editoras que buscavam formas de investir em novas soluções para servir os seus clientes. Algumas delas não conseguiram com a agilidade devida, como a editora Saraiva, que passa hoje por uma grande dificuldade financeira para tentar se adaptar ao novo mercado. E aí, gente, perceberam como alguns frameworks podem ajudar a analisar qualitativamente uma empresa, buscando identificar oportunidades de investimento? Se você gostou desse vídeo, então clica aqui no curtir e aproveita e se inscreve aqui no nosso canal para que novos lançamentos de vídeos cheguem um avisinho de sinetinha para você. Tem mais Professor Roberto Gil Show para você, falando sobre finanças pessoais e oportunidades de investimento. Até a próxima!